Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esta aula. Eu me chamo Francisco Adri e eu gostaria de compartilhar com você esta aula falando sobre dízimos, um assunto muito debatido, muito comentado nas nossas igrejas evangélicas brasileiras. Mas para prosseguirmos com esta aula, eu gostaria de me apresentar melhor. Como eu disse, me chamo Francisco Adri. Eu sou professor, trabalho na educação, dou aula de Sociologia e Filosofia e História. Tá? Quero falar um pouquinho sobre as minhas graduações nessa área que eu lido com as ciências humanas e também na área da teologia. Bom, a minha formação, eu sou bacharel em teologia, possuo também licenciatura em História, licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Sociologia e pós-graduação em Docência do Ensino das Questões Socioeducativas, também uma pós-graduação em Ciência da Religião. Atuo na área da teologia, na FAESP, em um dos seus núcleos, uma das suas extensões, e eu quero hoje compartilhar com você esta aula. Possuo também alguns livros publicados, entre eles o livro Dízimos, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. E olhando para a nossa comunidade evangélica brasileira, eu achei melhor não só ter um livro disponível para quem quiser adquirir, mas também estabelecer aqui 12 aulas, representadas pelos 12 capítulos dos livros. No primeiro momento, nós teremos uma introdução, que é a introdução do livro. Tudo bem? Então, eu vou falar do dízimo a partir de uma perspectiva histórica, teológica, apologética e também filosófica, tá? Mas muito mais teológica. Tudo bem? Então vamos prosseguir para a nossa aula. Bom, como eu disse, aqui será uma introdução. As próximas aulas que vocês terão acesso, elas estarão disponíveis aí com o decorrer do tempo na sequência, que eu me projetei para estas aulas. Certo? Então vamos lá. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, olha só, isso mesmo. Então, veja bem. De um lado, nós temos uma paisagem com mapa, tá? Onde nós temos aí a Mesopotâmia. A palavra meso significa terra entre rios. Mesopotâmia significa isso, terra entre rios. Então, você vê aí o mar Mediterrâneo, você vê o Mar Vermelho, o chamado Mar Vermelho, e você vê de outros mares. Nós temos aí alguns rios, né? Temos alguns lagos e os mares aí na Mesopotâmia. E do outro lado você pode ver que nós temos os nossos objetivos. Então, para esta aula, eu coloquei aqui 4 objetivos, tá? A história dos dízimos, objetivos da aula. Então, olha só. Nosso primeiro objetivo será compreender a origem do dízimo, né? Será que o dízimo surgiu apenas no contexto histórico do judaísmo? Será que havia outras civilizações, né, que também lidava com essa questão do dízimo? Pois bem, é um dos primeiros objetivos da nossa aula. Segundo, estudar práticas entre povos antigos, né? Nós vamos ver como os dízimos também eram administrados, eram compartilhados e explorados por outras civilizações antigas, tá? Então, terceiro, nós vamos analisar o dízimo na religião, certo? Nós vamos
conhecer algumas das civilizações, pelo menos aí 4 civilizações, e como essas civilizações, no que se refere à religião, como ela lidava com essa questão do dízimo. Tá? E, por último, nós temos aí o quarto objetivo, entender o dízimo entre os judeus. Tá certo? Nós vamos entender o dízimo entre os judeus. Lembrando que aqui será uma introdução, nesta aula, será uma introdução da introdução do livro. Tá certo? Nós vamos prosseguir com o nosso projeto para as próximas aulas, e isso será comentado melhor sobre a questão do judaísmo e a questão dos dízimos. Tudo bem? Até trazer para os dias atuais do cristianismo e também outras religiões da idade contemporânea. Tá certo? Então vamos para o nosso próximo slide. Então olha só, nós temos aqui nessa paisagem, nesse slide, nós temos a introdução e ao lado temos uma imagem de trigo, tá? Imagem de cereais, né, que vinha do trigo. Vamos ler a introdução? Então, olha só. Olha o que diz a introdução. O dízimo é um tema bastante conhecido dos círculos evangélicos brasileiros. Fala-se sobre essa prática há milhares de anos. Você percebe que o dízimo, ele não é um assunto que nasceu somente no judaísmo, que a gente conhece ele da Bíblia, tá? E que a gente explora, nós exploramos essa questão do dízimo aqui no nosso país, como também em outros países, tá certo? Mas olha lá, as práticas referências, ou melhor, as primeiras referências ao dízimo remontam cerca de 4.000 anos em civilizações antigas do Oriente Médio, como os sumérios, os egípcios, babilônicos e hebreus. Nesta aula, vamos conhecer os dízimos a partir de uma perspectiva histórica nessas civilizações. Então, lembrando que quando eu falo que os dízimos estão entre essas civilizações, não estou dizendo que não havia outras civilizações que não exploravam o dízimo. Tá? Dentre várias civilizações da época, desculpa, eu destaquei essas 4 civilizações, tá? Egípcios, babilônicos, hebreus e os sumérios. Tudo bem? Então vamos para o nosso próximo slide. Então você vê aqui nessa imagem, tá? Eu vou passar o próximo slide que vai ter o texto. Os sumérios, tá? Foram um dos primeiros povos que surgiram na antiguidade, segundo a história. Pelo menos quando a gente estuda a história a partir de elementos, documentos da época, a história traz para a gente que foram um dos primeiros povos, tá? No que se refere a ter propriedade e elementos para se estudar sobre possíveis descobertas sobre outras civilizações e não só isso, tá? Vamos aqui. Então, olha, você tem aqui ao lado um texto que vai comentar sobre os sumérios. Tudo bem? Então, olha só. Os sumérios foram um povo da Mesopotâmia antiga que viveram por volta de 4.000 anos antes de Cristo, conhecido por desenvolverem a escrita cuneiforme e uma das primeiras civilizações urbanas do mundo. Como eu disse, os sumérios também não podem ficar submetidos ser limitados como também um dos primeiros povos. Quando a gente diz que ele foi o primeiro povo, eu estou me referindo, assim como os historiadores, professores de história e pesquisadores, nós estamos nos referindo a esse povo
como historicamente e como documentos que mostravam que eles eram povos que tinham documentos para serem estudados, elementos históricos, como roupa, sapato, né, lamparindas, faixos, tá certo? E outros elementos, como bacia, como caneca. Então, através desses elementos que eu comentei com vocês, é que se descobre que esses povos, os sumérios, eles são, na verdade, historicamente, os primeiros povos que irá desenvolver várias coisas, como engenharia, né? E também um elemento muito importante, que é a escrita. É a escrita que surge com os sumérios, de acordo com a história. Tá? Dizendo mais uma vez, nós não podemos nos limitar somente a isso. Devemos também considerar que na pré-história, os primeiros povos, historicamente falando, eles também desenvolveram as suas culturas e as suas formas de comunicação. Tá? Mas eu estou falando isso do ponto de vista histórico, tá, gente? Eu já vou entrar na teologia do que se refere ao dízimo. Vamos para o nosso próximo slide? Então, qual era a religião dos sumérios? Qual era a religião deles? A religião dos sumérios era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, tá? E para isso, eles dispunham da sua economia duas coisas importantes. Uma parte era para pagar os seus tributos, né? E a outra parte era para eles prestarem sacrifícios aos seus deuses. Para compreendermos melhor, vamos ler então o que diz esse texto. Olha lá. Sua religião. Os sumérios frequentemente faziam ofertas. Faziam e também traziam as suas ofertas, as suas divindades, como parte de suas obrigações religiosas. Tá? Como parte de suas obrigações religiosas. Lembrando que essa palavra obrigações, ela está assim, é uma palavra que nos leva a entender que eles não eram totalmente obrigados. A questão do dízimo, em qualquer que seja a religião, sempre foi voluntária. As religiões, como um todo, sempre lidou com essa questão dos recursos para eles se organizarem, implementarem outras coisas, né? Implementarem, cuidarem dos templos, cuidarem das pessoas, sempre foi de uma forma voluntária, nunca foi dependente do governo. Não, nunca foi dependente do governo, sempre foi voluntária. Tá? Então, olha lá, obrigações religiosas. Tá? E aí, o que eles levavam para apresentar? Então, olha lá, diz que eles apresentavam vários elementos, várias coisas que eles dispunham da sua economia. Então, vamos ler o texto? Olha lá o que diz. Sua religião era politeísta, a crença em vários deuses. Tá? Desculpa, que minha garganta não está muito boa. Olha só. Suas obrigações religiosas eles levavam para apresentar trigo, cevada, oliva e entre outros elementos da sua economia. Tá? Como eu disse, sua religião era politeísta, a crença em vários deuses. Alguns de seus deuses estão presentes aqui no texto. Então, olha lá. Havia o deus Anu, que é o deus do céu, e o rei dos deuses. Havia o rei Enil, ou deus Enil, deus do vento e deus das tempestades. E havia também o deus Enki, deus das águas, da água e deus da sabedoria. Então eles pegavam esses recursos como cevada, trigo, vinhos, uvas e outros elementos do tipo,
como também animais, já que a sua economia era também agropecuária, e apresentava aos seus deuses de uma forma voluntária, tá? Então, dentro do ponto de vista histórico, os dízimos sempre foram explorados por outras civilizações e por outras religiões. Não é um assunto que nasceu com o judaísmo, não é uma questão que nasceu com o cristianismo ou com outras religiões em si, mas ela nasce nas civilizações, tá certo? Vamos para o nosso próximo slide. Então, olha só, nós temos aí também a presença dos babilônicos, tá? Você pode ver uma imagem com vários elementos em forma de T's, tá? Isso é o chamado cuneiforme, que é uma língua, uma escrita, onde eles exploravam para se comunicar, tá? E essas letras, elas apresentavam-se também em vários muros e também nas paredes dos templos. Era muito comum encontrar-se com essas letras, esse cuneiforme, nesses ambientes, tá? E era de forma dourada. Do outro lado, nós temos um texto que vai trazer para a gente quem eram os babilônicos e o que eles dispunham em relação ao dízimo, como eles lidavam com a questão do dízimo. Olha lá. Assim como os sumérios, os babilônicos eram politeístas. Eu disse que politeísta vem do grego poli, muitos, e teísta, que é uma junção de palavras, teos, Deus. Tá? Então, olha lá. Para agradar seus deuses, ofereciam sacrifícios de cereais. No contexto babilônico e egípcio, os dízimos eram tributos oferecidos aos seus deuses como forma de adoração e gratidão. Então, aqui entra duas questões. A primeira, uma questão política da época, e a segunda, uma questão teocrática da época. Então, era muito comum tudo que se refere à política ter uma grande afinidade com as questões religiosas. Na verdade, isso era uma junção, tá? Era uma junção de coisas. Então, o Deus deles tinha muito do seu relacionamento ou do seu encaixamento com a questão da política da época. Tá certo? Olha lá. Eram entregues em alimentos, animais ou bens administrativos por sacerdotes dos templos. Essas ofertas mantinham o culto religioso e a elite sacerdotal. Percebam, gente, percebam aqui que nessas três civilizações a gente não vê muito eles ajudando, né, contribuindo e ampliando essa questão dos dízimos para ajudar as pessoas carentes, como os escravos, as viúvas. A gente só vai ver isso no judaísmo, que é o nosso próximo slide. Então, olha só. Nós chegamos finalmente aqui no judaísmo. Eu trabalhei com alguns textos, os principais textos que irão falar sobre dízimo. Lembrando que a palavra dízimo, ela vem do hebraico, tá? É uma palavra que vem do hebraico e traz para a gente o significado muito interessante, que vou deixar para explorar esses significados na próxima aula, porque tem muita coisa. Falaram a palavra do hebraico aqui, para trazer para vocês os significados, é necessário
também eu mostrar esses significados. Então, olha só, por enquanto, nesse slide, nesta aula que eu estou apresentando, eu vou trazer para vocês os principais textos aqui. Olha, dízimo no contexto de Israel. Então, a primeira vez que se ouve falar de dízimo é em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Tá? Então, vai começar com Abraão, né? Quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, ele vai ali para essa questão do dízimo, ela tem um contexto muito interessante, porque estava havendo no capítulo 14 de Gênesis uma guerra entre quatro reis. Então, 5 reis, na verdade. Então, havia uma guerra ali, uma luta, e quem estava nas mãos de um desses reis era Ló com sua família. Então, o que acontece? Abraão, ele fica sabendo disso, eles preparam os seus homens, os seus 318 homens, que algumas denominações da vertente neopentecostal utilizam para outros fins, e aí ele sai para a guerra. Lá ele vence esses reis, né? E aí ele traz com ele Ló. Quando ele chega, ele se apresenta a Melquisedeque, ele traz o dízimo dos despojos que ele tinha adquirido lá, que ele tinha conquistado. No meu livro, eu irei explorar muito melhor essa história, tá? Então, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E aqui é interessante já nós entrarmos num discurso, como num debate, por exemplo. Abraão, ele não entregou o dízimo dos seus bens que ele já tinha, né? Ele não entregou os dízimos dos bens que ele já tinha. Ele entregou o dízimo dos despojos, tá? A gente vai explorar um pouco melhor lá na frente isso aí, tá bem? Então nós temos depois Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22, quando Jacó, ele promete o dízimo a Deus. No livro também eu vou trazer um capítulo desse discurso, tá? Que gera também o debate do livro. Aí lá em Levítico, no capítulo 27, versos 30 a 32, a lei ela é estabelecida e aí vamos explorar o dízimo de uma melhor forma. Tá? O dízimo vai ser uma questão não só mais entregar para Deus, mas vai ter também, principalmente, pessoas como as viúvas, né? Como escravos da época e outras pessoas que precisavam, né? Lembrando que o dízimo ele servia para administrar o templo, para cuidar dos sacerdotes de uma forma organizada, tá? E para manter isso, a palavra mais correta, para manter a sobrevivência e o cuidado com as pessoas necessitadas. E aí vem a pergunta: isso ocorre hoje? É a pergunta que nós vamos discutir nas próximas aulas, tá? Isso ocorre hoje, tá? E depois nós temos em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, né? Vai falar aí sobre as ofertas, dos dízimos, do santuário. Temos Deuteronômio capítulo 14, versos 22, dízimo anual, de colheita. Nós vamos entender isso nas próximas aulas, tá? Nós temos em Deuteronômio 14, 28, dízimo trienial. Nós vamos compreender nas próximas aulas também isso aí. E também que era para ajudar os necessitados, como eu comentei. E temos Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, a confissão ao entregar o dízimo. Tá? O dízimo, lembrando que é uma questão também espiritual. Por isso que diz aí, a confissão ao entregar o dízimo. Vai ter muitas discussões, no bom sentido que eu digo, no sentido de teologia, apologética, ciência, né? E histórica, parte histórica, tá?
Então, por enquanto, nós tivemos essa aula aí, tá? Eu vou aqui caminhando para as conclusões. Então, gente, olha só. As práticas dos dízimos têm raízes antigas, tá? Elas não nasceram no judaísmo somente. Não nasceram com o cristianismo, tá? Existem várias religiões que eu vou tratar nas próximas aulas que estão envolvidas com essa questão do dízimo, tá? Então, olha só, as práticas do dízimo não têm raízes antigas, não têm raízes antigas, presentes em diversas civilizações. Vou ler de novo, gente. As práticas do dízimo têm raízes antigas, presentes em diversas civilizações, como os sumérios, egípcios, babilônicos e os hebreus, tá? Compreender esse contexto histórico ajuda a interpretar, guarde bem essa palavra, compreender esse contexto histórico ajuda a interpretar seu significado e aplicação nas tradições religiosas até nos dias atuais, tá? Então, vamos concluir a nossa aula dizendo o seguinte, que os dízimos eles ocorreram no tempo muito anterior até mesmo ao judaísmo, tá? E é um assunto muito interessante para a gente conhecer, pesquisar e ver que ele faz parte de um contexto histórico, antropológico, teológico e apologético, tá? Quando eu falo de apologético, me refiro à defesa da fé. Serão assuntos para as nossas próximas aulas. Tudo bem? Na próxima aula, eu já quero entrar no capítulo 1 do livro. Tudo bem? Então, por hoje é só. Essas são as nossas considerações finais. E, como referência, eu trago a referência do meu livro, tá? Referências aí, nós temos Francisco Abricérgio de Freitas, o Freitas Francisco, se escreve assim para fazer as referências bibliográficas nas normas da ABNT, tá? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, primeira edição, São Paulo, 2025, editora do Cristão. Se você quer conhecer um pouco melhor essa questão do dízimo, que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, poderá entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 98942 5103, ou você pode comprar ele pela Amazon, tá? Ou na loja da editora. Bom, por hoje é só e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor para todos vocês. Forte abraço.